Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Pessoal, um videozinho um pouco diferente hoje, tá? Primeiro eu queria falar com vocês que eu vou fazer uma alteração no canal, tá, pessoal? Eu vou parar de trazer um pouco esses vídeos de day trade, tá? Primeiro porque não tem muito sentido, né? Tudo bem que é bacana para quem tá, né? Entrou aí no canal há pouco tempo e tá querendo usar o indicador, né? E ver, né? Como é que é feita a leitura e tudo mais. Porém, toda essa leitura, né? Já tem no vídeo de apresentação do indicador, né? E o que acontece é que fica mais um vídeo, né? Mostrando as minhas operações, né? Que na maioria das vezes são loss, do que um vídeo, né? Falando sobre indicadores, né? E eu quero, né, voltar um pouco o foco do canal para isso, né? Para a questão de indicadores, robôs, regras de coloração, como sempre foi, né? Então o que acontece, né? Já começa que a maioria dos inscritos do canal, né? Pelo que eu percebo, não gosta desse tipo de vídeo, né? Não são os vídeos que têm menos visualização são justamente esses, né? Que eu gravo diariamente. E outra coisa, né? E eu tendo que gravar vídeo, né, todos os dias para poder gravar esse vídeo, né, das operações, fazendo a leitura do indicador, também me força, né, a gravar um vídeo muitas vezes quando não tô nem afim de gravar o vídeo, né, pessoal? Então acaba que não fica um vídeo tão bacana, né? Então, o que vai acontecer, tá? A minha intenção, pessoal, é diminuir um pouco a frequência de vídeos, né? Trazer aí de 2 a 3 vídeos por semana, porém vídeos esses que o pessoal mais gostam, né? Que são justamente, né, esses assuntos que eu falei, robôs, né? Automação de estratégia, indicadores, regra de coloração, né? E aí trazer um conteúdo mais bacana, mais focado para isso para o canal, tá, pessoal? Então eu vou, né, diminuir bastante o número desses videozinhos aí fora desse assunto, tá? Inclusive eu vou ver se eu vou deixar esses vídeos no canal ainda ou não, né? Porque vai que alguém caia nesses vídeos um dia aí e depois vai procurar achando que eu ainda faço, né? Esses vídeos de day trade não faço mais, então eu vou pensar nisso ainda. Mas por hora vai ser isso, tá, pessoal? Vou gravar vídeos mais focados em automação de estratégia mesmo, tá? O canal vai ser mais focado para isso. E, e aí acho que vai ser até melhor para todo mundo, tá? Inclusive esses vídeos, né, que eu trazia de day trade aí, eles estavam influenciando negativamente no algoritmo do YouTube, né? Porque tem vídeo que eu trago que dá 1.000, 2.000, 3.000 visualizações e esses videozinhos aí dão 200 visualizações, né? Quando dão muito dá 300 visualizações, né? Então isso meio que quebra o algoritmo do YouTube, né? A partir do momento que eu trago um vídeo que faz sucesso e outros em sequência que não faz, o YouTube começa a não recomendar muito o meu canal. Então a gente vai mudar um pouco esse foco, beleza? Então, tendo em vista isso, né? O vídeo de hoje já vai ser um pouco diferente, tá? Então, o que eu preparei para hoje, pessoal? Eu tinha, né, recentemente trazido um vídeo aí pro canal falando sobre backtests, né? Fazendo um vídeo de atualização, né? Sobre o tutorial dos backtests. E trouxe, né, justamente um backtest do DDI, tá? O DDI é a versão 4 já dele, que chamou muita atenção, né? Recebi muitas mensagens, né, desse backtest. Muitas pessoas, né, xingando, falando que esses backtests não dá pra confiar e tudo mais, não sei o que. Mas eu não sei nem se a pessoa assistiu o vídeo inteiro, né? Porque no próprio vídeo eu explico, né, essa questão do backtest, como que funciona, né? Como que eu uso, né, pessoal? Então aqui, por exemplo, né, a gente está com aquele mesmo backtest lá do DDI. Tá dando, né, de 26 do 10, né, 2022 para cá, né, para hoje, no dólar, no 5R, tá dando R$ 5.800 de lucro. Porém, a gente sabe que, né, se você estivesse operando na mão, né, ou até mesmo com o próprio robô no mercado ao vivo, ele não vai entrar no local certinho, né, que o backtest mostrou que ele entrou, né? Tem a questão do slippage que eu não coloquei, né, justamente o slippage, né, aqui, ó. Esta funçãozinha aqui, né, ela é justamente para tentar corrigir isso, né? Então, quando você aumenta o slippage aqui, ele diminui, pessoal, né? O ganho de cada operação, justamente para simular, né? Essa diferença que daria de você estar operando, né?
com o mercado ao vivo, dele não entrar certinho em todas as operações. Então teve muita gente falando disso, mas isso aí eu falei naquele mesmo vídeo, né? A pessoa acho que não viu ou esqueceu, né, que eu tinha falado disso. Mas pessoal, o slippage não importa se você está comparando uma mesma estratégia com diversas configurações diferentes, tá? Porque não importa se aqui deu 5.000, né? E aí eu faço um outro backtest com a mesma estratégia e tenha dado 7.000, não importa. Porque se eu ligo o slippage aqui, vou ter que também ligar na outra. Então, vai diminuir o ganho proporcional nos dois backtests que eu fizer. Então, eu colocando o slippage, se eu fizer 10.000 backtests, todos eles o slippage vai contar. Então, é indiferente se eu colocar aqui 0, né, ou qualquer outro número, tá, pessoal? Obviamente, você não pode levar esse valor aqui como verdade absoluta. Mas é só, né, um parâmetro aí para você saber se primeiro, se a estratégia é saudável, né? Ela tiver com uma curva ascendente, bacana. E segundo, né, para saber se a alteração que você fez, né, no backtest, no setup, né, se foi positiva ou negativa, né? Então, pessoal, eu vou trazer mais uma funcionalidade aqui do Profit, tá? Esse aqui é exclusivo, né? Bem exclusivo, não está ainda disponível para todo mundo, né? Falar uma grande minoria, né? Mas uma pequena minoria aí que tem acesso, né, ao Profit Ultra, né? O que é o Profit Ultra? Não é uma plataforma diferente, tá? É um adicional de funções, tá? Que a Nelogica libera para você dentro do Profit Pro, né? Estão aqui todas elas, né? A maioria delas são inúteis, eu já falo para vocês, né? Porém, uma eu achei muito bacana, que é a otimização de otimização de parâmetros, né? Que é justamente para a gente fazer um backtest aí mais aprofundado, né? Vou mostrar para vocês. Inclusive ele dá a planilha bonitinho com todos os dados. Eu vou disponibilizar, pessoal. Essa planilha, tá? Vai estar na descrição desse vídeo. A planilha com os backtests do DDI que eu fiz. São muitos backtests. Para você ter ideia, um deles demorou 30 horas para terminar, tá? Então eu nem operei nesse dia porque o Profit fica muito lento enquanto ele está fazendo esses backtests. Então, assim, esse Profit Ultra, pelo que eu entendi, ele será pago. Eu não sei se vale a pena ainda, ó. Tem até a opção aqui para desistir do teste, né? Ou seja, eu fui convidado para testar. Estou testando. Vamos ver, né? Vamos ver depois qual será o valor, porque de tudo isso aqui a única coisa que eu usaria seria a otimização de parâmetros, então tem que ver, né, o quão, né, vantajoso é isso, né? E qual será o valor para acionar isso, para você assinar, né, uma única função, né? A gente sabe que tem outras aqui que algumas são até bacanas, mas, né, enfim, para eu que sou programador é isso aqui que importa, né? A gente tem uma outra função aqui que é para quem opera opções, que é inútil, tá? Inútil. Isso aqui a gente tem de graça aí em várias plataformas de opções, inclusive essa otimização de parâmetros, ela é de graça no MetaTrader. Eu já conhecia isso aqui, tá? Eu até fiquei surpreso quando o Profit trouxe, mas, né, óbvio, né, o Profit não ia trazer de graça, né? Mas isso aqui tem no MetaTrader de graça para você usar lá. Já vou mostrar o que é, né? E o que eu fiz com isso aqui, pessoal. Então, no outro vídeo, né, de backtests, eu mostrei para vocês, né, que vocês podem definir aqui um ativo, um tempo gráfico, né, um período, tá? Obviamente que tem limitação, ó. No caso desse aqui, que foi o mesmo que eu mostrei, né, a base de dados se inicia em 20/10, né, que é o dólar futuro no 5R. Essa é a base de dados que a gente tem no Profit, tá? E aqui as configurações, né, da estratégia do robô. A gente clicando em executar, que está aqui apagado, a gente tem um resumo, né, de tudo, de todas as operações, né? A gente inclusive consegue ver uma por uma, tá? Isso aqui eu já mostrei tudo para vocês. A gente vindo aqui no Ultra, né, menu Ultra e em otimização de parâmetros, pessoal, a gente tem, né, uma nova janelinha aqui, já está configurado uma aqui para ficar mais fácil, tá? Então eu vou vir aqui, ó. A gente pode vir aqui em nova otimização e a gente configurar uma do zero, né? Mas eu já vou mostrar uma que eu já fiz um teste, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar em duplicar, né? Ele vai copiar toda essa configuração que eu fiz e abrir uma janela para eu configurar, né? Novamente. Então tá aqui, ó. Então o que a gente tem aqui? Você seleciona a estratégia que você quer, tá? Assim como se fosse um robozinho lá. Você vai colocar aqui, ó,
os ativos que você quer fazer backtest, tá? Eu não sei qual é a limitação disso, tá? Deve ser, sei lá, 10. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, nos períodos, pessoal, a gente consegue colocar até 10, tá? Então provavelmente deve ser o mesmo número, ou até menor, né? Aqui eu consigo colocar, então eu quero testar este meu robô, o DDI, no dólar futuro, nos tempos gráficos de 4R, 5R e 6R. Posso colocar mais, tá? Quanto mais dados eu colocar, mais tempo vai demorar para dar o backtest, né, o resultado. Coloquei aqui a quantidade de contratos, é 1, né? O slippage 0, quantidade de máxima pouco importa, né? Será 1, né, no caso dessa estratégia. Coloquei o período de análise 5 anos, mas a gente sabe que tem aquela limitação, né? Então coloquei 5 anos só para ele puxar o máximo de dados que ele conseguir. Tá? O que é bacana aqui? Se a gente tiver em parâmetros, pessoal, a gente consegue definir, né, algumas coisas para ele fazer alterações do backtest, né? Por exemplo, o que está configurado aqui, né? Tá a configuração padrão, que está aqui, ó, toda a configuração padrão. Então tudo que está apagadinho aqui, ó, é para ele não mexer em nada. Porém, o que eu liguei aqui nesse backtest que eu fiz, né? Eu liguei o horário início e eu coloquei o seguinte, tá? Que ele vai fazer backtests começando às 9 horas até às 11 horas, pulando de 100 em 100. O que significa, né? Que ele vai fazer todos aqueles backtests, né? Com 4R, 5R, 6R, começando às 9 horas, começando às 10 horas e começando às 11 horas. E o período fim, eu coloquei o seguinte, né? Para ele ir mudando de meio-dia até as 17 horas, pulando de 100 em 100, né? Que seria o seguinte. Ele vai pegar, vai fazer um backtest começando às 9 horas da manhã e parando às 12 horas. Depois ele vai pegar às 9 horas da manhã e vai fazer até às 11 horas. Até às 13 horas. Depois vai começar às 9 até às 14, 9 até às 15, até chegar às 17, certo? Quando ele fizer tudo isso, ele vai agora mudar aqui para 10, tá? Então ele vai fazer a mesma coisa. Agora, começando às 10 horas até meio-dia, qual seria o resultado? Depois das 10 horas até às 13 horas, qual seria o resultado? Das 10 às 14, 10 às 15 e assim por diante. Então, quanto mais a gente coloca liga de parâmetros aqui para ele mudar, né, maior é o tempo que ele vai demorar. Então eu fiz isso aqui, ó. Deixei o setup padrão, coloquei, né? E no horário de início 9, 10 e 11 horas e horário fim 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Foi isso. E aqui por último, eu coloquei para ele mudar também, né? Além de tudo isso aqui, mudar também aquela opção de quantidade de box para a reversão de 1 até 3, né? Aumentando de 1 em 1. Então aqui seriam 3, né? 1, 2 e 3 só. É isso que ele vai fazer, né? Aqui no caso ele está pulando de 12 para 13, 13 para 14, porque eu coloquei 100 aqui, tá? Se eu colocasse 1, pessoal, ele ia aumentar de 1 em 1 minuto. Então seria uma loucura, né? E até daria erro, né? Então, beleza. Tudo isso aqui configurado, cliquei em otimizar, ele me deu um resultado. Pessoal, qual é esse resultado? Tá? Vou mostrar para vocês na planilha agora. Então, olha só, né? Usando aqueles parâmetros que a gente colocou lá, deu 162 variações diferentes para backtest, tá? Então ele pegou e fez o backtest de tudo isso, pessoal, e jogou para mim numa planilha, tá? A única coisa de diferente aqui, a única coisa que eu mudei é aqui no ID, tá? O ID não tinha esse dado aqui. O ID era só o número de identificação, né? 1, 2, 3, 4, 5, até 162. O que eu fiz? Eu peguei e dividi o lucro líquido pelo número de operações, tá? Para quê? Para ter um número aqui de referência, ele vai me dizer o seguinte. Então vamos supor que a gente tivemos duas variações que deram 6 mil reais de lucro. Porém, uma teve 800 operações e outra 600. Então, obviamente, que o setup que deu 6 mil reais de lucro com 200 operações a menos é a que me interessa mais, tá? Então, por isso que eu fiz esse cálculo aqui, né? E coloquei para tudo para ter uma ideia, tá, pessoal, desse número, né? Desse meu ponto de referência aí. Mas aqui, ó, ele colocou em cada uma das linhas toda a configuração, tá? Da estratégia, ó. Então, aqui começa, né? Vamos dar uma olhada aqui primeiro, ó, o que ele está pegando pra gente, ó. Então, ele está falando que essa primeira linha é um backtest das 9 horas da manhã até as 17 horas, com um contrato, alvo parcial zerado, alvo final zerado,
o alvo na média, né? Então a gente não colocou alvo aqui em pontos, tá? A configuração, né, da média que seria o alvo é a média de 20 períodos, tá? Acho que é a média exponencial, tá? Acho que aqui o 2 é a média exponencial. Stop loss na máxima e mínima dos últimos candles, Keltner, né, Keltner padrão, o IFR padrão e aquela quantidade de box para reversão 3, tá? Então o melhor setup que eu tive foi esse primeiro, tá? Que foi operando das 9 às 17, olha só, né, que interessante, com quantidade de box para reversão para 3 e o tamanho de Renko foi o 5, tá? Foi o que me deu o maior lucro, ó. Aqui, ó. Bom, depois, ó. Aqui, né, obviamente eu já classifiquei, né, pessoal? A gente pode, né, selecionar toda a planilha aqui, ó. Vou selecionar aqui para vocês verem como é que a gente faz. Selecionar tudo, tá? Beleza, tá tudo selecionado. Vou voltar lá em cima só pra gente ver o nome das colunas. E eu posso vir aqui, ó, em dados, classificar, tá? E eu posso escolher agora, pessoal. Ah, faltou uma... Não, tá preenchido certinho. É aqui, ó, dados, classificar, né? Eu tiro aqui que os meus dados contêm cabeçalho, né? Ele vai selecionar tudo, beleza. Então, qual é a coluna aqui que me interessa para eu saber qual é o melhor setup? Tá configurado a coluna E, que é, né, o lucro líquido. Se eu quiser ver pelo, né, aquele meu cálculo que eu fiz, que é a coluna A, eu vim aqui, coloco coluna A, tá? Do maior para o menor e do OK. Pronto. Ele já fez aqui, né, a atualização e já tá dando pra gente aqui, ó, quais são os setups que deu, né, esse maior retorno, pessoal, de lucro por operações, né? Então, tá vendo? Esse primeiro setup aqui, ele tem um lucro menor, né? Ele tá dando R$ 4.200 de lucro, né? Ele é um lucro menor do que o segundo colocado, que tem 5.600. Porém, né, como o número de operações dele é muito menor, né, essa relação aqui fica melhor, tá? Qual seria essa configuração? Então a gente consegue ver aqui, ó. Então essa configuração é o 5R, operando das 9 da manhã até meio-dia apenas, tá? E vamos ver qual é a configuração lá no final. Quantidade de box de reversão 3, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para o dado anterior, tá? Eu peguei essa configuração aqui e salvei, tá? Salvei, essa foi a que deu maior lucro, tudo bem. Fiz o backtest aqui, beleza, bacana. Comparei, deu certinho, deu o mesmo valor. Aqui tá dando diferente, pessoal, porque é pouca coisa, uma operação, tá? A mais, que foi a de hoje, que já tá contando aqui. E como eu fiz esses backtest ontem, tá? Não tava contando ainda a operação de hoje, obviamente, né? E aí eu pensei no seguinte, tá? E se eu pegar e eu fizer esse mesmo backtest, porém, ao invés de eu colocar um alvo fixo na média, eu alterar esses alvos, tá? Então, seria assim. Ao invés de colocar o alvo na média, eu vou colocar um alvo de 1 ponto, alvo de 1,5 ponto, alvo de 2 pontos, 2,5 ponto, 3 pontos, até 10 pontos de alvo. Qual seria o resultado, pessoal? Cara, é surpreendente, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Só um detalhe antes, pessoal, que eu esqueci de falar, eu coloquei aqui, né, pra calcular. Essa planilha aqui desse backtest que a gente fez, então foram calculados 84.666 trades, tá? Quase 85 mil operações, né? Então isso aqui seria, né, impossível a gente fazer isso na mão, pessoal. Por isso que é bacana esse backtest, tá? Apesar do pessoal, né, não gostar muito dos resultados do backtest do Profit, né? Pelo menos ele faz pra gente uma coisa que seria inviável fazer na mão, né? 85 mil operações é impossível. Quando vocês verem agora a planilha que eu vou mostrar, né? A coisa fica um pouco diferente. Então olha só, pessoal, né? A gente já fez os backtests lá com stop na máxima e mínima do box e alvo na média, né? Na média central. E a gente tinha um resultado bacana lá com lucro, né, de 5.800, se eu não me engano, 5.600, né? A gente conseguiu melhorar esse resultado, pessoal. Como? Fazendo uma otimização da estratégia, né? Mas a otimização do jeito que eu falo, né, para fazer. Mudando pequenas coisinhas, não desvirtuando todo o setup, né? Então, olha como a curva, né, agora está mais ascendente ainda, né? E agora está tendo um lucro maior, né? Se a gente vier aqui em resumo, olha só, né, nesse período, que é o período mesmo, né? A gente teve agora
70%, pessoal, de lucro, né? Eu acho que eu não mostrei antes, mas estava em torno de 62, 63%, né? Então conseguimos aumentar a taxa, né, de operações vencedoras, tá? Então seria 70% das operações vencedoras, né? Então de 946 operações, 666 foram positivas, né? Foram lucrativas e apenas 278, né? Deram loss, né? Mas a gente vê que com essa configuração aqui, que eu já vou mostrar para vocês qual é, né? Quando a gente tem um loss, o loss é maior do que o gain. Não? A nossa média de operações perdedoras é de R$ 59, né? E a média de operações vencedoras é de R$ 34,90, tá? Seria 35, né, pessoal? Já vou mostrar para vocês o que acontece aqui, tá? Aqui a gente tem todas as operações, ó. E o que está acontecendo aqui? Ao invés de a gente estar saindo na média, a gente está saindo com 3,5 pontos, ó. Tá? Vocês podem ver que todas as operações vencedoras tá com 3,5 pontos e as perdedoras, né? Elas vão variar porque isso depende do tamanho do box, né? Mas é em torno de 5,5 pontos, né? 5 pontos, tá? Quando você fizer um backtest mais aprofundado, ó, vai chegar uma hora que você vai ver que vai começar a aparecer número quebradinho, né? O que é isso aqui, pessoal? Como a gente está usando o contrato, né, a série histórica WDO Foot, quando ele muda de um contrato para o outro, né? O Profit ele tende a atualizar, né, o gráfico, né? Com questões de juros e tudo mais, né? Então acaba que vai dar uma diferença aqui, mas é muito pouco, pessoal. Normalmente ele vai ficar ali em torno, né, do que realmente seria. Alguns vai dar um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. Mas na teoria, né, lá no gráfico vai estar dando 3,5 pontos certinho, tá? É só aqui pra gente o resultado que aparece um pouco diferente. E aí a gente tem essa curva de patrimônio enorme, né? Mas para eu chegar nisso, né, o que eu tive que fazer, pessoal? Esse aqui foi o backtest que eu falei que demorou quase 30 horas, tá? Porque esse aqui, diferente do outro que teve 160, né, otimizações diferentes, né, variações, esse aqui teve mais de 3.000, pessoal. Enquanto lá, né, na outra planilha a gente fez, deixa eu ver aqui, foram cerca de 85 mil operações, né, um pouquinho menos. Aqui passou de 1,5 milhão, pessoal. Então foi 1.600.000 operações que o Profit fez o backtest pra gente, né? Por quê? Ele pegou aquele mesmo tamanho de renco, né? 4R, 5R, 6R. E ele fez, né? Com a mesma configuração que eu tinha colocado, tá? De horário, tá? Então o horário início, né? Seria 9, 10 e 11. O horário fim, né? Variava de 12 horas até 17 horas, tá? Então ele pegou tudo isso também. E ele foi jogando alvos diferentes, né? De 1 ponto até 10 pontos, aumentando de meio e meio. E com isso a gente teve esse resultado aqui, ó, como sendo o melhor, tá? Que foi 5R também, né? Também operando das 9 às 17, tá? Então a gente viu aí que não teve problema a gente operar o dia inteiro com essa estratégia em nenhuma das configurações, tá? Alvo final 3,5 pontos. Então a gente não está mais saindo na média. Com essa configuração aqui, ó, inclusive as duas primeiras, né? Olha só. As duas melhores aqui, ó. As duas foram com alvo de 3,5 pontos, tá? E aí, o resto das configurações tudo padrão. E aqui no final que teve alteração, né? Quantidade de box para reversão. A primeira, né? A mais lucrativa teve um box para reversão, ou seja, ele fazia mais entradas, tá? E a segunda foi com 2 box para reversão. Aqui, pessoal, a gente já vê uma diferença, né? Olha só. A gente só vai ver, ó, com 3 box para reversão aqui embaixo. Vamos até conferir lá quais foram os resultados dessas duas estratégias, ó. Foi também no 5R, né? O lucro, ele tudo bem, né? Teve uma diferença considerável aqui de 6.800 para 6.100, né? Mas o interessante é a gente ver que, tá vendo? Não distorce tanto, né? Então, backtest, para ele ter validade, tem que ser desse jeito, pessoal. Eu não poderia, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? O oscilador, né? Que seria o IFR, a sobrecompra dele, 70, e a sobrevenda 30, certo? Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, para ele calcular, né? De 10 até 100, e aqui também de 10 até 100, porque a gente sabe que o IFR, ele trabalha com sobrecompra
70 e sobrevenda 30, a gente pode até brincar ali um pouquinho, aumentar 5, diminuir 5, 10, né? Mas não distorcer totalmente, pessoal, o indicador. O canal de Keltner, o padrão é 20 com desvio 2, né? A gente pode brincar aqui? Sim, a gente pode até mudar um pouquinho para ver se melhora o resultado ou não, mas não desvirtuar, né? Eu fiz um backtest uma vez, que o desvio padrão aqui que é 2, ó, eu coloquei para ele fazer backtests com desvio padrão de 1 até 3, aumentando de 0.1 em 0.1. Cara, foi bizarro. Foi bizarro. A estratégia que deu maior lucro tava com desvio padrão de 1, né? E a que deu o segundo maior lucro tava com desvio padrão de 2.9. Ou seja, né? Os extremos do que eu tinha colocado para ele testar. Então é aqui que eu vejo que o pessoal erra muito, né? A gente tem que refinar aquele setup que a gente já tem, pessoal. A gente tem que refinar aquele setup. Não descaralhar ele todo, colocando um monte de variáveis malucas, né? Para tentar fazer com que, né, isso aqui cresça, né? Sendo que você criou uma estratégia maluca, né? Ah, mas deu lucro a longo prazo. Sim, mas será que operando aquilo lá vai continuar dando lucro? A gente não sabe, né? E outra coisa, e se a sua estratégia é Keltner com IFR, então você não pode fugir muito disso, né, pessoal? A gente tem que ter um pouco de coerência nisso. Esse ajuste fino aqui que eu fiz, que aumentou, eu achei bacana, tá? Não significa que se eu fizer um monte de alteração maluca e aumentar o valor aqui, né, eu também vou, né, aprovar. Não, pessoal. Tem que estar ali, tem que estar, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser coerente, né? Ele tem que ser coerente com a sua estratégia, com o seu modo de operar. A partir do momento que vai desvirtuar tudo, né? Eu já não vejo assim vantagem, tá? De otimizar, entre aspas, né? Por exemplo, eu tinha feito outros backtests, né? Que o melhor resultado era no 4R, tá? Só que com um alvo de 8 pontos. Gente, alvo de 8 pontos. Aí eu fui ver, né? O que estava acontecendo lá. Beleza, estava certo, era aquilo mesmo. Tinha dado um lucro bacana e tal. Porém, o que estava acontecendo é que ele estava acertando cerca de 30% das operações, tá? Será que você, por mais que fosse realmente aquilo o resultado, tá? Será que você teria estômago para aguentar, né? Tomar 70% de stop nas operações para quando ele acertar um trade de 8 pontos? Cara, eu acho muito mais vantajoso você pegar um setup que tenha dado um pouco menos de resultado no backtest, porém que tem uma taxa de acerto, por exemplo, como essa, de 70%, tá? Significa que se eu colocar esse robô para operar amanhã com essa estratégia, eu vou ter 70% de acerto? Claro que não, né? Mas a gente tendo um backtest em cima disso, a gente fica mais confiável, né, para colocar uma estratégia para rodar e, por exemplo, na primeira e na segunda operação der stop. Então, beleza, tem stop, olha aqui. Deu, né, 278 stop nas últimas 940 operações. Tem stop. Só que a gente sabe que se a gente puxar, né, o histórico da estratégia, tem uma taxa de acerto de 70%. Né? Ou seja, a cada 10 operações, possivelmente 7 serão lucrativas. Né? A gente não pode afirmar nada, mas pelo histórico, a gente, né, tem esse número. Né? Então, assim, pessoal, obviamente, né, isso aqui é só para o DDI, né, para o dólar. Eu vou depois tentar pegar aí um dia para ficar fazendo só do índice, né? O do índice com certeza vai demorar muito mais, porque são muito mais tamanhos de renco, né? Que a gente usa no índice. Então não são só 4, 5 e 6R como no dólar, tá? Eu tentei, mas um tamanho de renco maior no dólar, o resultado cai, né? Cai bastante, porque tem muito menos operações. E aí quando toma o stop é muito maior. Então realmente ali de 4 a 6R é o indicado, né? A gente está vendo que ele está tendo uma taxa de acerto muito melhor no 5R. Pessoal, essa planilha eu vou deixar na descrição, tá? Eu vou juntar as duas numa só. E aí eu vou deixar na descrição para quem quiser, né? Olhar lá o backtest e ver, né? Certinho, né? De repente vocês têm alguma sacada que eu não tive ainda olhando o backtest lá. Então, vai ter lá, né? Mais de 1,5 milhão de trades lá para vocês analisarem, né, para os malucos da planilha aí, beleza? E aí eu pretendo fazer, né, futuramente com outros robôs também. Qual que é o problema, pessoal?
por que, que o primeiro foi o DDI, por que, que eu, né, foquei no DDI primeiro né, deu certo. Porque o DDI não tem muita coisa para mexer. Ele tem um canal de Keltner e ele tem um IFR. Os dois são padrão, tá? A gente não mexe muito nas configurações. A gente vai brincar com o stop e com o alvo. O stop normalmente, né, como é um operacional de reversão, vai ficar na máxima do box de entrada no caso da venda e na mínima no caso da compra. Beleza, o stop a gente tem resolvido. O alvo, que a gente tem essa variação, que a gente pode brincar com um alvo na média central, no canal de Keltner, ou com um alvo fixo em pontos, como foi esse backtest que eu fiz de 30 horas, né? Agora, outras estratégias aí já complica. Por exemplo, eu tenho estratégias com mais de 10 filtros para você ligar e desligar. E aí como que você vai fazer backtest disso? Né? Porque ele vai ter que fazer o backtest ligando e desligando cada filtro, né? Ligando o filtro 1 junto com o filtro 2, depois ligando o filtro 1 junto com o 3, depois ligando 3 filtros de uma vez só. E mesmo assim, cada filtro tem configurações diferentes. Então seria aí, sei lá, meses para fazer um único backtest sem eu poder mexer no computador, né, no Profit, sem poder a energia cair, né? Então fica inviável, né? Então eu vou selecionar muito bem os robôs, tá? Que eu vou fazer esse backtest, porque tem que ser robô que não tenha tanta coisa para mexer assim, tá? Tem que ser um robô com um setup mais fechadinho para a gente poder, né, fazer um backtest aprofundado. E aí, né, alguns robôs infelizmente não terão como, né, a gente brincar com isso aqui, porque seriam, né, infinitas variáveis aí. Beleza, pessoal? Então, antes de encerrar, pessoal, para quem ficou curioso com o Slippage, eu vou colocar aqui o Slippage de um tick para vocês verem o que o Slippage vai fazer com esse gráfico aqui, tá? Porque que eu não gosto de usar o Slippage, né? Apesar de ter muita gente que insiste que o Slippage que vai dar o ganho real da estratégia e tudo mais. Vamos ver, tá? Está com lucro aqui de 6 mil, vamos dar uma olhadinha. R$ 6.800, beleza, né? Taxa de acerto de 70%. Vamos lá, vamos colocar aqui o 1, né? E eu já volto, tá? Quando o teste terminar. Então, olha só. Olha como ficou o gráfico com um tick, tá? Tem gente que fala que um tick é muito pouco, tem que usar 2, 3, 4, né? Se a gente colocar mais de um tick aqui, pessoal, com certeza essa estratégia aqui ela vai virar negativa, né? Aquela curva que estava ascendente vai ficar uma curva descendente, né? Bonitinha para baixo. O que ele faz aqui, pessoal? Ele considera que a cada operação você perdeu meio tick, tá? Então ele tira meio tick do dólar de cada operação. Como a gente teve, né, 900 operações, ó, né? Então coloca aí 946 vezes R$ 5, né? É isso que ele está tirando, né, do patrimônio aqui. Porém, pessoal, isso aqui, né? Isso aqui é mais irreal do que o backtest normal que a gente faz do Profit, tá? Por quê? Por mais que você... Ó, que nem essa operação aqui eu fiz hoje, tá? Fiz hoje operando na mão, tá? Por mais que o alvo seja de 3,5 pontos e eu tenha entrado atrasado um tique, tá? Por mais que o alvo seja de 3,5 pontos, muitas vezes o preço vai andar mais de 3,5 pontos. Como nesse caso. Ele andou acho que mais de 5 pontos. Então, por mais que eu tenha entrado atrasado e colocado 3,5 pontos de alvo, né? Ele pode pegar esses 3,5 pontos ainda. Mas mesmo assim, se eu entrei meio tique atrasado e a operação fala que o alvo é 3,5 pontos, eu posso diminuir o meu alvo para 3. E isso não vai fazer a estratégia, né, virar, né, perdedora. Para mim isso aqui é uma estratégia perdedora, pessoal. Estratégia com gráfico assim não é lucrativa. Não tem como. Ela tem que estar como eu estava mostrando que estava antes. Ascendente. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loteria, né? Você ganha e perde o tempo todo. Então é por isso que eu não uso Slippage, pessoal. Porque ele desconfigura todo o gráfico. Até porque, né, como eu expliquei antes, eu estou comparando a mesma estratégia, né, com ela mesma. Só que alterando alguns dados aqui, né? Então não é para você, né, configurar, não é para você levar em conta, né, o resultado que aparece como se fosse um resultado real, seja com Slippage ou não, né? O que acontece aqui também é que o dólar, um tick, ele é muito mais caro, né? Então ele vai desvirtuar todo o seu gráfico por causa de um tick. No índice já não vai fazer tanta diferença, tá? Esse um tick. Não vai ter tanto problema. Mas ainda assim, se você está comparando a mesma estratégia, né, com apenas
variações diferentes, né? Estou alterando uma coisinha aqui ou outra e comparando de novo. Desconsidere isso aqui, pessoal. Desconsiderem porque, olha, é uma loucura, né? Então, voltando aqui, né? Só pra gente finalizar, pessoal. Outra coisa também que eu não levei em conta no backtest, né? Que poderia ter levado em conta, mas aí aumentaria muito o número de variáveis. É o break-even, tá? Então poderia ter testado também com break-even, né? Ligado. Só que aí eu teria que colocar break-even de 1 ponto, break-even de 2, de 3, de 4, de 5 pontos, né? Então, isso aqui poderia mudar totalmente o resultado do backtest. Sim, poderia aumentar ainda mais. Porém, é mais uma variável, pessoal, que ia aumentar o número de 30 horas para, sei lá, 60, 70 horas, né? Então, a gente tem que limitar ao máximo, né, quando for fazer um backtest, né, os dados para a gente ter uma coisa mais simples, né? Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar o vídeo aqui, tá? Já ficou grandinho aí. Eu vou disponibilizar a planilha para vocês, tá? Eu vou juntar as duas em uma só. Então, vocês vão trocar aqui embaixo na aba, ó. Uma delas é com um alvo fixo, né? Como esse caso aqui. O alvo final está em 0. E o outro, a outra planilha será com alvo, né? É aqueles dados que eu coloquei, né? 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos. Beleza? E aí vocês podem estudar aí, né? A planilha do jeito que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço para vocês e até mais.